Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos. Dando continuidade aos estudos da nossa casa, hoje nós traremos os sentimentos, amigos ou adversários. O nosso estudo está baseado no livro de Joana de Ângeles, Autodescobrimento, uma busca interior, onde ela vai trazer para nós os tópicos: o amor, os sofrimentos, estar e ser, abnegação e humildade. Então, Joana de Ângeles aqui vai trabalhar um pouco para melhorar o nosso entendimento a respeito dos sentimentos. Quais são os sentimentos que nós nos nutrimos? Nós estamos caminhando em direção à luz ou nós ainda estamos insistindo em permanecer, de uma certa forma, na rebeldia, na ignorância, na negação do chamado de Jesus? Então, nós vamos tentar aqui, meus irmãos, trazer uma reflexão para nós, baseado no livro, como dissemos, não esquecendo de que é no espírito, né, que é um princípio inteligente, individualizado, que está o centro da vontade e que é a fonte geradora de todos os comandos que chegam ao perispírito sob as formas mais diversificadas possíveis. Então, digamos assim, esse universo, né, de emoções, de experiências, tudo isso gravado em nosso espírito. Esse princípio inteligente, então, sendo a força, o centro de força da nossa vontade e a fonte geradora de todas as nossas ações e as nossas reações. Então, nós vamos tentar trazer aqui esse ensinamento baseado sempre na doutrina espírita e vamos lembrar que por isso, né, que Jesus nos convidou para amar, para vigiar, para prestar atenção no que, como que está sendo a nossa jornada. Então, a Joana, ela fala que os nossos sentimentos, né, eles são conquistas nobres do processo da evolução do nosso ser. Eles estão aí fazendo parte desde sempre dessas conquistas, e as conquistas em direção à luz. Ela traz para nós que na fase inicial do desenvolvimento, o ser possui sensações em predomínio no comportamento que vão então vinculá-lo ao primitivismo. Quando a gente estuda lá na nossa casa também, estuda doutrina espírita sobre evolução, a gente já tem uma ideia desse primitivismo, né? Como que se manifesta em nós, mas que todos nós estamos fadados a crescimento, a evolução, a melhor. As manifestações psicológicas somente pouco a pouco se expressam, rompendo a cadeia das necessidades físicas para se apresentarem como emoções. Então, é um processo, passo a passo. Vamos trazer aqui rapidamente a história, só para a gente entender essa escalada aí, que ela pode ir de uma emoção mais básica, como a raiva, o medo, mas pode também atingir grau mais elevado, né, de fraternidade, de amorosidade, de desprendimento total. A seguinte história, rapidamente. Chico e Dona Cidália, namorada deles, eles construíram uma horta para ajudar nas despesas da casa. Quando essa horta ficou pronta e estava produzindo, então, eles estavam colhendo, né, frutas, verduras, legumes, eles começaram a perceber que em um dado momento começou a desaparecer fruta, legume, e eles ficaram tentando descobrir o que estava acontecendo e descobriram que uma vizinha, a mais próxima ali ao lado deles, estava entrando na casa, na propriedade deles e se apropriando
ou de uma verdura, ou de um legume. E o Chico e Dona Cidália, então, descobriram que era essa senhora. O que eles resolveram fazer? Resolveram convidar essa senhora para tomar conta da horta na ausência física deles. Então, quando eles não estivessem em casa, eles deixariam a chave com ela para que ela olhasse, porque se ela percebesse algum movimento estranho, se ela percebesse algo diferente ali, ela então seria a porta-voz de informar para eles o que estava acontecendo com a sumida das verduras e legumes da horta. Então, aqui nós vamos ver que, para alguns, o Chico e Dona Cidália deveriam talvez fazer um escândalo, expor essa senhora a situação, já que eles descobriram. Mas nós vamos ver também a diferença de sentimentos, de entendimento e de atuação. Porque o Chico e Dona Cidália resolveram fazer isso, dar a ela a chave, pedir a ela que cuidasse na ausência deles. O resultado foi que não sumiu mais nada. Então, essa história chega para nós para a gente refletir, porque, de acordo com a notícia que chega a nós, como que nós reagimos? Nós negamos? Nós deixamos a raiva imperar, o medo, a tristeza? Ou nós vamos trabalhar a aceitação, vamos buscar ter um novo entendimento para a gente ter paz? A escolha é nossa, a decisão é nossa. E aí, nós vamos ver que a Joana vai trabalhar o amor. Quando ela diz assim, o amor é o alicerce mais vigoroso para a construção de uma personalidade sadia. Por ser gerador de um comportamento equilibrado, por proporcionar a satisfação estética das aspirações e porque emula o desenvolvimento das faculdades de engrandecimento espiritual que dorme nos tecidos sutis do eu profundo. Então, o amor é a nossa direção. Nós vamos aqui escolher, né, qual caminho trilhar, então. Ela está afirmando, e a gente ouve isso estudando a doutrina, a gente, ao ler os livros, a gente percebe a importância desse alicerce, onde através do amor é que nós realmente teremos paz e a nossa história será diferente. Então, como esse grupo, né, que ouviu a história colocando como sendo um grupo e outro, e reações diferentes, durante a nossa jornada, meus irmãos, nós vamos também tendo que fazer escolhas mais assertivas. Por quê? Ficar no grupo da crítica, no grupo daqueles que estão se envolvendo com histórias que não estão ajudando as pessoas, estão incentivando para a queda e não incentivando para a ascensão, não estão fazendo parte do grupo daquelas que querem ajudar, nós estamos desencadeando em nós sofrimentos. E aí Joana vai falar para nós sobre os sofrimentos. E os sofrimentos são ocorrências naturais do processo evolutivo. Então, prestemos atenção. Constituindo desafios às resistências dos seres. Trabalhar em nós, ok? Onde nós vamos ter sofrimento de formas diferentes, de etapas aí, em etapas e etapas. E aí ela fala que nas faixas primárias, nas quais predominam os instintos e as sensações, eles, né, os sofrimentos, se manifestam em forma de agressivas dores físicas, em razão da ausência de percepção emocional para decodificá-las e atingir áreas mais nobres do cérebro igualmente limitadas. Então, naquela fase nossa mais primitiva, nós vamos ver também as nossas dificuldades, mas o sofrimento se apresentando aí como um jeito de nos convidar para essa mudança. Então, ele se apresentando desse modo, ele vai manifestar em nós, criaturas humanas, de vários aspectos, seja físico, moral, emocional e espiritual. E ela traz para nós que quanto mais elevado o ser, tanto maior a sensibilidade de que é dotado, possuindo forças para transubstanciá-los e alterar-lhes o ciclo de dor, passando a ser metodologia de educação de iluminação. Então, é transformar essa nossa conduta equivocada, essa nossa conduta de apego, de sentimentos ruins,
é transubstanciar, é transformar, é alterar esse ciclo da dor, criando uma metodologia de educação e iluminação. Todos nós estamos com essa mesma possibilidade de ser desenvolvida. Todos nós devemos nos esforçar para essa conquista. Então, ela fala para nós que nós estamos, né, o ser humano existe fadado para a conquista estelar. A saúde plena e o não sofrimento são metas que o aguardam no processo de conquista pelos longos caminhos de sua evolução. A canalização da mente para o bem é o antídoto para todos os sofrimentos, porquanto do pensamento para a ação medeia apenas o primeiro passo. Então, nós vamos sair daquela condição de dizer, eu gostaria, eu quero muito, né, tirar esse aí para justificar uma não ação. Ela está nos convidando para essa conquista estelar, sair do pensamento, sair daquilo que fica só no ideal, a gente transformar essa ação, dar-se o primeiro passo. Não é o primeiro passo para a gente fazer a primeira semeadura que não foi bom, mas que vai ter que colher, que vem da ordem do sofrimento. Então, da mesma forma, ela nos convida para transformar, para mudar isso, para fazer diferente. Então, buscar o bem como sendo esse antídoto para acabar os nossos sofrimentos. Não é o que Jesus o tempo todo está nos orientando e exemplificando? Que através do bem nós vamos resolver os nossos conflitos existenciais, nós vamos não mais acumular esses sentimentos ruins, esses pensamentos ruins, porque nós vamos criar, por essas orientações do Mestre, os ensinamentos que a doutrina nos traz também, a resolvê-los. Então, nós vamos decidir seguir pelo caminho do bem, que é o melhor e o único caminho, na verdade. Porque nós nos iludimos, desculpa, achando que há um outro caminho. O único caminho que há é o caminho que Jesus já desde sempre nos orienta, que é o bem, que é a fraternidade, que é o amor ao próximo, que é seguir a nossa jornada. Quando Joana de Ângeles traz o terceiro tópico, que é estar e ser, ela fala de algo muito comum em nós, quando ainda nos encontramos numa condição ainda muito inferior, que é um conflito preponderante que há em nós, no nosso comportamento, nessa necessidade de, em vez de buscar ser, eu ainda estar. Ela diz assim, um conflito preponderante no comportamento das pessoas imaturas psicologicamente é o medo das críticas, medo de ser criticado. Ela chama o medo da crítica, né? Além de ser um comportamento imaturo, ela fala que é filho excedente da insegurança. Esse fator negativo na conduta humana é responsável por vários dissabores, entre os quais o insucesso nos empreendimentos ou mesmo a falta de estímulo para tentarmos. Ninguém me acompanha nos meus sonhos, então eu não vou conseguir. Eu quero estudar a doutrina, quero me tornar um estudioso, quero ser uma evangelizadora. Mas ninguém em torno de mim me estimula para fazer isso. Meus irmãos, essa é uma conquista individual. Os projetos maiores com Jesus é uma luta individual. Então, vamos buscar empreendimento dessa ordem, porque nós teremos sucesso, porque nós vamos abandonando o egoísmo, vamos abandonando a vaidade, o orgulho, a soberba, e nós vamos nos sentindo estimulados a seguir nessa direção, porque é essa direção a seguir. E o medo da crítica, ou seja, da opinião do outro, que pode ser diferente da minha, não vai mais atrapalhar o meu processo. E ela continua dizendo, os sentimentos, então,
Eles merecem uma análise cuidadosa para se fazerem positivos. Trocar o negativo para o positivo. No esforço diário, dar o primeiro passo. Eu pensar o quanto que o pensamento e as reações que tem com o pensamento negativo, com uma atuação negativa. Não preciso chegar à exaustão. Então, eu estou tendo na minha caminhada a oportunidade de realmente direcionar as minhas ações, meu sentimento, meu pensamento para o caminho do bem, para a luz. É essa a nossa trajetória. Por isso que eles merecem ser analisados para transformar em positivo. Sob o controle e direcionamento, né? As emoções, então, elas se tornam agentes de compensação, de alívio de tensões, de estímulos preciosos para as realizações planificadoras. Olha a mudança. Eu saio do pessimismo e eu entro na vertente do otimismo. Não aquele otimismo exagerado, mas aquele otimismo em que eu fico mais centrado, em que eu percebo a importância da minha luta, do meu desenvolvimento, do meu crescimento espiritual, de trabalhar em mim as emoções positivas, a esperança, a amorosidade, a fraternidade, e conquistar, né, vencer a mim mesmo nessa luta que não precisa ser vista como castigo, porque não é, porque o Pai não castiga nenhum de nós. Então, na nossa jornada pelo mundo, nessa reencarnação, nós devemos mudar o nosso padrão vibracional, buscar as ideias positivas, trazer ao máximo o entendimento do que a doutrina nos ensina, os ensinamentos de Jesus, para que a nossa jornada agora ela seja vista sob uma outra ótica, uma outra perspectiva. Não a da derrota, não a do castigo, não de viver presa pelo medo, né? Mas com esperança, com confiança, com crença naquilo que realmente existe, que é o bom. Por quê? Nós devemos tirar essa ideia de ficar preso às críticas e atrapalhar o nosso maior e melhor empreendimento, que é a nossa evolução. Porque Joana traz aqui, mais uma vez, um conforto, uma explicação muito necessária. E ela diz que jamais, porque é verdade, não é, meus irmãos? Jamais se agradará a todos os indivíduos. Os padrões de preferência variam ao infinito. As pessoas que constituem a humanidade. É assim. Nós não nos deparamos dia após dia com opiniões que podem ser divergentes ou não da nossa, de pessoas que trazem uma trajetória diferente, particular, onde cada um vai assimilar a sua história, vai fazer a sua leitura, vai ter que reelaborar, ressignificar e buscar o caminho da luz. Então, esse padrão ele vai variar ao infinito na humanidade. Há uma diferença muito expressiva de ótica emocional, de interesses, de comportamentos, de aptidões, mesclados aos sentimentos nobres como inferiores, que influem na análise de cada objeto, pessoa ou acontecimento. Então, é o que nós falamos aqui. Uma história, cada um que ouve essa história vai fazer uma interpretação, uma leitura baseado naquilo que ele já traz dentro de si, nas suas histórias, em toda a sua trajetória de espírito aí de princípio inteligente. Então, já fazendo essas elaborações. Por isso, ela descortina para nós. Jamais se agradará a todos os indivíduos. Devemos, então, tirar de nós essa ideia de que eu serei amado por todos, todos me compreenderão, todos irão viver junto comigo os meus projetos. Não, meus irmãos. Haverá aqueles que vão estar conosco, outros não, mas nós também, as situações que a gente quer estar junto, que a gente
estimula, que a gente confia, a gente acredita, e outra hora não. Então, isso ainda está na nossa natureza, essa diversidade de aptidões, né? De sentimentos. Porque à medida que nós vamos construindo, então, uma trajetória mais saudável, nós vamos tendo um único pensamento, uma única direção, que é o que já ocorre, e a gente tem percebido como exemplo, os espíritos que já se encontram numa condição muito melhor que a nossa, onde o objetivo é a fraternidade, o objetivo é auxiliar, o objetivo é o amor. Então não há divergência, o que há uma comunhão de pensamentos, de sentimentos e de ações. Por isso, o Pai é tão misericordioso, deixando vários exemplos para nós. Nós trouxemos aqui o exemplo do Chico, de Dona Cidália, né? Espíritos já mais esclarecidos, onde a amorosidade, a compreensão e a fraternidade falando por eles. Mas algo que nós também podemos construir e conquistar em nós. Muito saudavelmente age aquele que está em permanente esforço para se melhorar, para conquistar novos patamares, reunindo os tesouros da autoiluminação. A sugestão de Joana, o esforço crescente, né? A busca dessas conquistas nessa direção. E aí nós vamos trabalhando em nós, assimilando paulatinamente a doutrina, buscando enxergar verdadeiramente qual que é o caminho a trilhar. Nós não viemos a este orbe mais uma vez para viver uma vida de irresponsabilidade, uma vida de prazeres mundanos, de irresponsabilidade, uma vida de orgulho, de vaidade. Nós estamos aqui, meus irmãos, fazendo um tecer diferente, né? Criar uma nova história. Por isso, o Pai, na sua infinita misericórdia, nos concede o retorno ao orbe, com as pessoas que nós devemos estar juntos, histórias a serem resolvidas em nós, na convivência com o nosso irmão. E por isso que o Evangelho também trabalha tanto em nós, as suas orientações, para tirarmos a soberba, o orgulho, a vaidade, o medo da crítica, a insegurança, a prepotência. Transmutar isso, transformar isso, aquilo que é ruim, que é negativo, e vivemos um momento muito delicado, mais uma vez, de crescimento para nós, porque tudo que nós estamos passando hoje é uma transitar, um mudar, não é um castigo, não é para penalizar, não é para estacionar, é para novas reflexões, é para a educação do nosso ser, para renovar a nossa mente, é para refletir cada vez mais sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a escolha que fazemos, parar de responsabilizar o outro pelas escolhas que eu faço, pelas consequências que surgem, porque cada movimento nosso, cada escolha nossa tem uma consequência e nós precisamos assumir a responsabilidade dos nossos atos. Então, quando Joana vai trabalhar conosco sobre a humildade e a abnegação, ela traz assim: o amadurecimento psicológico conduz o homem à verdadeira humildade perante a vida, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como das inesgotáveis fontes do conhecimento aurífico. Então, o amadurecimento psicológico, esse passo, um após o outro, a ação, né? O primeiro passo, a coragem de abandonar o medo, de abandonar a desconfiança, de abandonar
o apego às coisas materiais, a coragem de trabalhar em nós o desapego de sentimentos ruins, de ideias equivocadas, de transformar isso em positivo, em novo entendimento. Então, nós vamos criando um amadurecimento psicológico que vai nos conduzir verdadeiramente à humildade perante a vida, os desafios, as situações que vão surgindo. Nós vamos ter um outro olhar, nós vamos ter uma outra conduta, nós vamos ter um outro sentimento. E aí entra o tema. Sentimentos, eles serão nossos adversários ou nossos amigos? É uma escolha. Vamos então, nessa condição, né, na condição de identificação das próprias possibilidades, assim como nós vamos vendo uma fonte inesgotável de conhecimento a ser adquirido. Olha os ensinamentos de Jesus aí à nossa disposição. Observem o quanto nós temos um campo grande, gigante para atuar no caminho do bem. Diminuir em nós, nas nossas ações, o campo equivocado de que nós estamos aqui para sermos servidos. Nós estamos aqui para servir em nome de Jesus, para servir como aquele trabalhador voltado para a seara do bem. Nós estamos aqui para trabalhar o Cristo em nós, por isso servir em seu nome. Nós estamos aqui para aurir conhecimento e fazer dele a nossa transformação moral, onde as dores físicas vão atenuar, onde o nosso lado emocional, psicológico e moral, ele também estará numa condição mais elevada. Por isso, ela nos convida para essas reflexões. Agora, quando ela fala, né, da abnegação e da humildade, ela fala, independem a abnegação e a humildade de convicções religiosas, embora possam estas influenciar-lhes a conquista, tornando-as acessíveis a todos os indivíduos que adquirem a consciência de si. Então, meus irmãos, vamos pensar aqui mais um pouco. Essas virtudes a serem conquistadas não dependem de religião, de convicção religiosa. Porque nós vamos encontrar humildade, o convite da humildade, da abnegação, da conduta do bem, da fraternidade, em todo segmento religioso. A conduta nossa, ela deve ser na direção do bem. E a doutrina espírita, ela reforça isso diariamente com todas as informações que chegam até nós. Descortina em nós medos, insegurança, porque ela vem esclarecendo, trazendo a verdade, reforçando em nós o amor de Deus e a melhor conduta a trilhar. Então, por isso que Joana coloca aqui que independe, né? O que depende é aquilo que eu acredito dentro do segmento e na doutrina espírita, por isso, ser uma fé raciocinada, a possibilidade que cada um de nós tem de desenvolver a amorosidade, a humildade, a abnegação, trabalhar em nós o espírito, né, simples, abnegado, subir em direção à luz. E ela continua, então, falando para nós dessa importância da gente trabalhar essas virtudes. Por quê? A abnegação nunca é triste, porque é terapêutica. Então, nós vamos desenvolver alegria. Por que trazer a tristeza, a revolta, a rebeldia? A abnegação, ela é sempre alegre, esperançosa. Ela vai ser, então, bastante terapêutica. Vamos trabalhar isso em nós, é nossa oportunidade. Sua medicação da abnegação mostra-se na jovialidade, na alegria de viver e na felicidade de ser útil.
Então, olha só que lindo a abnegação vai desenvolvendo em nós a alegria de viver, a felicidade de ser útil. Nós vamos percebendo a importância de trabalharmos em nós, de deixar para trás a capa, as máscaras que nos impedem de seguir o Cristo, de conquistar a nossa verdadeira felicidade, sendo útil na sua seara, fazendo bem. E da mesma forma, a humildade é cativante, sem aparência. Vive-se a sinceridade, confia-se no sucesso das realizações. Então, essas duas conjugadas, abnegação e humildade, é uma diretriz muito interessante. É uma escolha assertiva, é um caminho realmente a ser trilhado por todos nós, porque haverá um momento em que nós não vamos insistir mais nos sentimentos ruins, não vamos insistir mais em sermos rebeldes, em fazermos de conta que a gente já não tem determinado conhecimento, não mais insistir na ideia de não perdoar, na ideia da vingança, na ideia da ociosidade, da preguiça. Nós vamos transformando os nossos sentimentos, renovando a nossa mente, mudando a nossa rota. A nossa destinação é a luz. A nossa destinação é estar junto a Jesus no seu trabalho grandioso do cuidado da humanidade. E nós temos, meus irmãos, meus amigos, todos os dias o convite. Então, essas conquistas dos sentimentos são amigas do processo libertador do ser, de seus fatalismos, das ideias equivocadas, das suas heranças de natureza animal, evolução. Se os sofrimentos as acompanham, não as degrada, antes as aformoseiam, porque não se pode estar abnegado e humilde, né? Trazer abnegação e humildade. Estar, não é preciso ser. Mas, se é uma ou outra coisa, sempre igual em todas as situações. Então, a humildade e a abnegação, essas virtudes a serem conquistadas, elas nos ajudarão a lidar com os nossos sofrimentos, que seja de que ordem ainda existir em nós. Mas como processo terapêutico, vai nos ajudar a melhorar. Então, nós vamos olhar para as nossas dificuldades, não mais com a ideia de paralisação, mas dizer, errei mesmo, cometi esse engano, mas eu agora me arrependo de ter feito, arrependimento verdadeiro, eu me arrependo de ter feito, de ter pensado, de ter sentido. Eu agora vou dar o primeiro passo, eu por mim, eu vou fazer este movimento, um movimento natural da vida, para que eu possa conquistar em mim aquilo que me foi destinado, a felicidade verdadeira. Então, eu vou buscar legitimar esses sentimentos, essas virtudes, para eu caminhar perante ainda dor, seja de que ordem for, não mais me paralisando, mas agora sendo a minha força, sendo a minha vontade maior de alcançar a luz. Então, o amor, ele vai legitimar, irradiar como alta realização planificadora dos sentimentos são. Então, meus irmãos, um convite aqui, que Joana também nos traz, buscando conhecer um pouco a trajetória desse espírito, nós vamos perceber a sua luta também. Foi permeada de dúvidas em determinados momentos,
foi permeada de sentimentos muito parecidos com os nossos, da ordem inferior, mas ela também deu o primeiro passo. Ela também buscou trabalhar as virtudes. Ela também buscou colocar na sua vida, na prática diária, na vivência, uma vivência evangélica. E conquistou. Está aí a nos orientar também, como tantos outros espíritos amigos que passaram por a trajetória semelhante à nossa, mas que insistiram no caminho do bem e por isso hoje estão bem. Servindo aí de estímulo, de incentivo para buscarmos verdadeiramente a nossa trajetória. Então, o nosso caminho é do amor, o nosso caminho é do bem, o nosso caminho é de ascensão espiritual, o nosso caminho é de vencer a nossa dor física, emocional, trabalhar as nossas questões morais, vencendo a nós mesmos. Então, o meu maior inimigo sou eu mesmo. Por isso, nós devemos, então, perceber a importância de quando Joana traz para nós que os sentimentos, eles são conquistas nobres do processo da evolução possível. Todos nós estamos na condição de trabalhar, de mudar, de transformar. Basta direcionar o nosso querer na direção certa. Porque desde sempre Jesus faz o convite para estarmos junto com Ele na seara do bem, no trabalho do bem. Fechando aqui para nós, meus irmãos, já agradecendo a paciência por nos ouvir, vamos ruminar, vamos trabalhar, vamos refletir nessa história do Chico e Dona Cidade. E tantas outras histórias do Chico Xavier, também esse nosso companheiro venceu a sua luta, hoje está auxiliando no plano espiritual, nos auxiliando aqui também, como tantos outros irmãos que estão a caminho da luz, mas que olham para trás, olham para nós e estendem a mão para nos ajudar, para que todos nós possamos alçar. Então, nós vamos pedir ao Senhor Jesus, nosso mestre, nosso amigo de todas as horas, que permaneça conosco, nos auxiliando nesse processo de transformação necessário para o nosso ser. Então, tenhamos confiança, coragem, busquemos o discernimento, busquemos o entendimento, a compreensão e a atuação. Então, assimilemos todos esses ensinamentos, vamos acolher de forma positiva no nosso íntimo, perceber que os desafios da vida, eles existem aí para sermos vencedores. Nenhum de nós veio do plano espiritual fadado ao fracasso. Não. O Pai, Jesus, os nossos amigos estão sempre a nos orientar, a nos sugerir, a respeitar o nosso livre-arbítrio, a cuidar de nós. Então, vamos cuidar de nós de forma necessária nesse processo de transformação. Porque essa mudança, ela é natural e vai ocorrer com todos nós. Essa transformação, a busca do bem, será uma prática diária, um pensamento diário, que nós somos criados para essa felicidade. Então, que nosso Senhor Jesus abençoe a todos nós, nos ajude na nossa caminhada, na conquista de nós mesmos, em direção a essa luz. Senhor Jesus, queremos aqui expressar a nossa alegria, a nossa gratidão pela oportunidade de termos, Senhor, acesso a todas essas informações. São tantas histórias verdadeiras que chegam até nós, e a essas histórias verdadeiras é que iremos, a partir de então, guardar em nosso ser para novas reflexões. Senhor, nós sabemos da importância de cultivarmos o amor, a abnegação, a humildade, o desprendimento. Sabemos também, Senhor Jesus, que a Tua presença
os vossos recursos estão sempre direcionados a nós. Mas sabemos também, Senhor, da importância de darmos o primeiro passo em direção à luz. Que possamos fazer parte do vosso colegiado, Senhor, em direção à luz, ao trabalho fraterno da humanidade. Que a tua paz, então, Jesus, nos conforte, que a tua luz nos direcione e que nós tenhamos fé, confiança, coragem, muita coragem, Senhor, para vencer o que ainda há de treva em nós, porque nós somos destinados, criados para a felicidade e para a luz. Então, Jesus, permeie mais uma vez a nossa vida. Ajuda-nos, através dos vossos emissários, a alcançar esse caminho, esse lugar que foi planejado e destinado a cada um de nós. Que a tua luz e o teu amor permaneça conosco, hoje e eternamente. Assim seja.